Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral. e esse é o 33º episódio do Vidas e Cenas. Um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E as cenas de hoje são: Eu me encanto com a sensibilidade de alguns autores de traduzir as experiências do cotidiano. você sabe que eu cheguei de viagem, fui assistir uma série que muitas pessoas que eu conheço estavam comentando. E foi interessante ver como ela traduz bastante uma temática bem feminina. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de como que a arte mostra a vida real, o quanto que ela demonstra os nossos sentimentos e o quanto que às vezes a gente consegue acessar, né, alguns outros lugares a partir dela. A arte e o psicodrama sempre tiveram ali juntinhos, né, Giovana? Sim. Inclusive, muitas pessoas confundem psicodrama com teatro, né? Sim. Muitas pessoas têm preconceito do psicodrama porque acham que, né, que vão ter que fazer cenas o tempo inteiro. E pode ser que façam cenas, pode ser que não, né? Mas muitas pessoas não conhecem, né? Porque o teatro, ele faz parte do locus nascendi, a gente falou no encontro passado, né? Do psicodrama, né? Então, a arte e o psicodrama sempre tiveram ali casadinhos. E eu gosto muito de usar, né? Não sei, você no seu Sim. consultório, eu sei que sim, né? Na verdade, não sei. Mas é muito bom como a gente consegue utilizar esses elementos e o quanto que muitas vezes os personagens das histórias, dos filmes, acabam sendo referência, né? Um ponto de partida. Inclusive na clínica com adolescentes, a que mais funciona é essa de você conseguir criar esse personagem, trazer algo do qual eles se identifiquem e gostem, né? E eu vejo que dentro da gente sempre tem um adolescente também, né? Que pode se identificar e pode se sensibilizar. E essa temática até veio a partir da leitura, né? Eu sempre gostei muito de literatura, só que chegou um ponto ali, não sei se eu já falei isso no podcast, que depois da faculdade é como se só sobrevivesse de psicologia mesmo. Então, só vou ler livro técnico que vai me favorecer, é como se fosse, não bobagem, mas é uma recreação, é uma leitura recreativa, não é válida. E desde o ano passado eu tenho como essa meta mesmo comigo de que não, eu vou resgatar, vou ler mais outras coisas além da psicologia. Então, esse ano eu já comecei bem assertiva nessa decisão, né? A minha amiga me emprestou um livro que ela falou, é um livro muito gostoso e tudo mais, e que se chama A Cabeça do Santo, já fica a indicação, é da Socorro, que é uma pernambucana, Sim. inclusive. Eu fui sei. procurar. E, gente, eu falo que a tecnologia, ela veio com um benefício tão grande, que é a gente poder assistir a quem escreveu. E aí você vai lendo o livro, porque eu sou dessas, né? Eu pesquiso lá o autor e escuto alguns podcasts que participou, algum vídeo, porque quando eu vou ler, é como se eu me conectasse com o escritor, é como se eu já tivesse familiarizada. E eu falo, olha, é ela mesmo, sabe assim? Ali na. Eu acho mágico isso, e eu falo que a tecnologia tem os seus pontos muito positivos por conta disso também. E aí, casa com o nosso episódio passado esse livro, porque ali fala da fé, fala da herança cultural. O protagonista ali, a mãe falece, né? Então já começa ali com um luto e ele vai cumprir a missão que ela deixou para ele. E nisso ele passa uma trajetória difícil. Ó, gente, eu vou falar só até aqui, tá? Porque eu vou deixar Vamos dar vocês. spoiler. Só que ali você vai se envolvendo com a história e você vai sentindo. E eu falo, e não é que a gente se sente assim mesmo? E essa identificação é até engraçada, porque, olha, eu falaria isso. Que engraçado, olha a reação dele. Ele poderia ter feito dessa forma, mas ele agiu dessa. Sabe essa coisa da humanidade mesmo, Sim. traduzida, e essa sensibilidade? E eu não tenho essa sensibilidade para filmes. Eu até comentei com o Gabriel, falei que é muito melhor para mim a leitura, porque aí eu imagino, eu fico envolvida, e aí eu
consigo trabalhar muito melhor do que se eu tiver um filme, porque eu durmo, geralmente. E a leitura não, já me envolve. Então, foi muito legal para mim, acho que me fez acessar outras literaturas que eu já tinha lido, né? E aí me veio, né, o quanto que é importante a gente ter arte na nossa vida, o quanto que é importante a gente poder acessar, ter esse acesso. E às vezes as pessoas falam, ai, a cultura, tá gastando muito dinheiro com a cultura. Aí eu já trazendo uma... Falo, gente, mas é isso que a gente precisa. A humanidade precisa de cultura, né, Giovana? A humanidade precisa de arte. A arte é uma forma de expressão e é um grande campo de possibilidade, assim, de a gente não se desconectar da nossa humanidade, né? Sim. E a gente poder, a partir da arte, trabalhar diversas questões dessa humanidade, né? As questões éticas, as questões relacionais, né? Eu acho que eu já falei aqui também que a maternidade me tirou um pouco desse lugar de leitura, né? E depois do Pedro eu venho retomando isso aos poucos. Ano passado foi um ano que eu resgatei um pouco mais, mas porque eu criei uma estratégia para isso, eu entrei num grupo de estudo e foi tendo uma obrigatoriedade, vamos dizer, que eu mesma me coloquei, de ler, que eu fui meio desengessando nisso. Eu acho que é tão interessante porque a gente vai engessando mesmo, a gente vai deixando, se desaquecendo, né? Usando o aquecimento do termo psicodramático, a gente vai se desaquecendo desse papel de leitora, né? E o grupo de estudo ele foi me reaquecendo. E foi a partir da leitura técnica que eu consegui voltar a me aquecer para a leitura, né? Não técnica, para a literatura, né? De modo geral. E aí, essas férias eu fiquei muito feliz, porque fazia muitos anos que eu não lia um livro numas férias. E aconteceu eu fiz 25 anos de formada, né? E a gente fez um encontro e uma das minhas amigas, ela disse assim, vamos trocar livros que a gente gosta? Então, cada um vai levar um livro que mais gostou de ler nos últimos tempos, e a gente vai colocar lá, e a gente foi sorteando o nome de cada uma, e cada um que era sorteada lá e escolhia o nome, né? E foi muito curioso, porque eu peguei justamente um livro que fazia muito tempo que eu queria ler, que era A Pequena Coreografia do Adeus, né, da Aline Bay, e consegui ler o livro inteiro nas férias. Ele é um livro fácil, assim, fácil não, ele é um livro de conteúdo muito denso, né, mas ele é um livro que a forma, a narrativa, a forma como ela constrói a narrativa ali, a coisa gráfica mesmo, porque ela usa, eu nunca tinha lido um livro que usa esses elementos, assim, ela usa elementos diferentes, então algumas letras são minúsculas, outras maiúsculas, tem uns espaçamentos maiores entre os parágrafos, parece que a minha sensação é que eu estava num movimento ali, que legal, né, na leitura, assim, eu ia me sentindo dentro desse movimento que ela ia proporcionando através desses elementos gráficos diferentes que ela usou, né, e eu fiquei encantada, assim, sabe, com essa possibilidade. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro. Além da história, claro, mas essa possibilidade de me levar para um outro movimento também foi interessante. Eu não tenho dificuldade com filme, nem com série. Dificilmente eu durmo num filme. Eu lembro um filme na minha vida que eu dormi. Olha só. Que era a Maluquinha. É esse o nome? Sei lá, porque não era do teu tempo. Eu acho que era esse o nome, o filme que eu fui quando eu era adolescente. E eu tinha passado o dia inteiro na praia e no final do dia eu fui pro cinema, imagina. Dormindo, né? Com aquele banho de praia, aquela ressaca que dá. Mas eu não durmo e me dá. Mas é muito legal que o prazer do livro, ele é diferente, né? Sim. Eu tava te ouvindo falar e eu fiquei pensando que, assim, como a arte, né, seja o livro, seja o cinema, seja o teatro, né, a pintura, tudo acaba sendo um espaço de identificação, né, e traz algumas referências. A gente usa muito dentro do psicodrama essas referências como possibilidade do cliente continuar trabalhando dentro do seu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento fora do consultório, né, Giovana? Acho que essa é uma ferramenta que a gente tem no psicodrama que é muito legal, muito interessante, muito acessível, né? Sim. Então, essa série que eu assisti é a série que é All Her Fault, que se a gente fosse traduzir em português seria Tudo é Culpa Dela, né? É uma série de suspense. Maratonei ela. Eu indiquei pra Giovana, ela ficou maratonando ontem à noite, né? E ela é um suspense super bem amarrado, que a gente fica ali, né?
mas que nas entrelinhas e nas não tanto entrelinhas ali, aparece o tempo inteiro ali nos casais as questões de relação de gênero, no sentido do que fica para a mulher e do que fica para o homem, né? O que você achou da série? Ai, foi um misto, né? Porque você fica ali na expectativa do que vai acontecer, mas você fica com raiva também das atitudes. E é isso, é deixar explícito, sabe? É como se você começasse a sensibilizar mesmo o seu olhar, porque aquilo que aconteceu no filme não se limita ali naquela tela, né? Então eu gostei muito mesmo, muito porque retrata essa diferença, a sobrecarga, né? O quanto que eu não tô querendo dar spoiler já, mas aquela cena em que o marido fica no carro. Gente, aquilo ali me deu uma angústia. E sabe por que me deu angústia? Porque eu sei que acontece. Sim. Porque eu vejo na clínica, né, assim, as mulheres sobrecarregadas, tá, mas você já pediu ajuda? Você já... E aí tem até uma parte lá que me pegou, porque eu sempre falo, tem que expressar, você tem que falar pro outro o que você precisa. E teve uma fala que um dos protagonistas falou assim pra mulher, é só você me dizer o que eu preciso te ajudar, que eu vou te ajudar. E aí, até quando as mulheres vão ficar falando o que o homem tem que fazer também, né? Eu fiquei indignada. Eu acho que uma das questões que mais me pegou na série não foi nem essa, mas foi eu não lembro exatamente a cena, mas que tinha a ver com assim, olha, eu quero continuar tendo a minha vida, né? Eu quero continuar sendo quem eu sou. Eu sou pai, né? Tudo bem, a gente tem um filho agora e tal, mas eu quero continuar sendo quem eu sou, poder continuar fazendo minhas coisas e tal. E aí é como se ter o filho e cuidar do filho fosse um certo aprisionamento, né? Sim. Então, assim, a mulher está forçando uma mudança no homem que escolheu ser pai. A gente tá... Gente, vai ser difícil eu sair desse lugar. Mas assim, eu acho que é um alerta tanto para os homens quanto para as mulheres, né, Giovana? Porque o que acontece é que, como nesses primeiros meses, principalmente, ou anos, né? Muitas vezes por uma questão até fisiológica, a criança ela fica mais vinculada à mulher, né? Acaba se construindo, e também por as questões culturais nossas, né, gente? Acaba se construindo esse lugar diferente. Então, o homem, para estar numa posição, né, que não é essa conservadora que a gente tem na nossa cultura, precisa também ficar atento a isso, né? Sim. E eu tava assistindo com o Gabriel, né? O tempo todo eu falava, você não faria isso. Sabe quando você fica assim, gente, como assim, né? Como que pode? Porque é um movimento cultural, né? É o patriarcado, né? Enraizado, querendo ou não, foi aprendido. Então, precisa-se de uma psicoeducação. Então, são esses diálogos que vão sensibilizar para essa reflexão para que haja uma mudança. Então, não é, gente, que todos os homens são assim e que vai ser assim, mas que a gente precisa dar luz mesmo para esse assunto, para que as coisas possam começar a mudar, né? Isso me lembrou um vídeo que eu recebi hoje de manhã de uma colega, que a gente está programando uma viagem com os filhos dessa vez, né? E ela mandou um vídeo que é alguém de língua espanhola, eu acho. Não, é português. Uma portuguesa que ela comprou um contador sabe aquele contador que conta tipo 1, 2, 3, tarará, manual? E ela falou assim, eu vou contar para vocês aqui quantas vezes eu vou ser chamada mãe durante o dia. E ela diz assim, eu imagino que vai dar uns 100, 200. E ela vai contando. Chuta quantas vezes, ela tem 2 filhos. Quantas vezes ela foi chamada de mãe durante um dia inteiro? Quantas? 200. Quanto? 474 vezes! Não é possível. 474 vezes ela contou. E aí, o final do vídeo, ela dizendo assim, agora imagina como é que fica uma cabeça de uma mãe quando o pai Isso que eu fiquei pensando. Gente! Pois é, então são coisas que nós, mulheradas, assim, nos acostumamos, né?
No final do ano eu vi um vídeo também de um amigo, não vou lembrar exatamente como era o vídeo, mas que falava, era um texto, que falava sobre uma série de coisas que a gente vai se acostumando. Não, o vídeo era falando mais de uma tônica social, de coisas que a gente vai se acostumando e que a gente deixa de estranhar e deixa de se... Então, tanto a literatura quanto os filmes, né, Giovana? Sim. As artes, de um modo geral, elas servem também para despertar a gente, né? Para ajudar a gente a se manter desperto mesmo, atento na vida, né? Conversa um pouco com o episódio que a gente estava falando sobre a conserva e a espontaneidade, Sim. porque o ser humano, por tendência, ele tem essa tendência de ir conservando os seus pensamentos, os seus olhares, os seus sentires, né? E a arte ajuda a gente a despertar. Sim. E se questionar, peraí, é isso mesmo? Peraí, eu tô acostumado com o quê? Isso que eu tô acostumado é realmente algo para se acostumar? Eu tô aqui pensando. O que você tá pensando? Você tá parado? O quanto que às vezes a gente assiste a mesma coisa e quando a gente vai conversar, aí tem outra percepção ali. E essa troca eu gosto muito, porque às vezes eu assisto uma coisa e o Gabriel mas você viu isso aqui? Olha, e é isso, de você se despertar mesmo, porque às vezes você nem percebe, porque a gente naturaliza muita coisa, né? E uma das coisas que eu acho fantástico na arte é a possibilidade de quem assiste ver coisas diferentes, né? Que combina com a brincadeira aqui do meu novo objeto de consultório, gente. Eu fui para Pernambuco, né? E fui para Recife e a gente foi para Tracunhaém, que é uma cidade, é um município próximo de Recife, que é um município conhecido pelas pessoas que fazem trabalhos em barro, né? E nós fomos visitar, conhecer o município, conhecer os trabalhos, e eu me apaixonei por uma peça, que é uma peça que ela dá muito espaço, muita vazão para quem olha, ter sensações diferentes e considerar que é uma peça né, que é diferente, até no sentido de gênero mesmo, é uma peça que não tem gênero. A pessoa pode olhar e pode ver que é um homem, pode ver que é uma mulher que está sentindo isso ou que está sentindo aquilo. E eu fiz uma brincadeira com a minha família, fiz aqui com a Giovana e o Gabriel hoje, de eles olharem para a peça e dizerem para onde que a peça leva eles, né? Onde que esse lugar leva. E é interessante isso, porque para cada um leva para um lugar, né? Porque você vai alguma coisa dali se conecta com a sua história, se conecta com quem você é, e é a partir disso que isso te leva, né, para os lugares. E é exatamente esse ponto de por que ele sensibilizou o olhar para isso? E aí a gente vai conhecendo o outro também e nos conhecendo, né? Por que onde que eu vou buscando? Onde que eu me sensibilizo? Onde que me pega cada cena? Então, muito interessante o quanto Fora que pode ser uma obra de arte, qualquer dela que seja, pode ser uma obra de arte ninho também, né? Eu tô falando isso porque eu tô pensando num filme, no Agente Secreto, que quando ele tem 3 horas, é um filme super longo, mas eu não tive a menor percepção de tempo longo e de nada. Por quê? Porque é um filme que se passa no ano de 1977, em Recife, e foi o ano que eu nasci, e todas as referências que tem lá, porque é um filme que tem muitas referências de Pernambuco, para quem e para quem conhece. Claro, é um filme que fala sobre ditadura, que fala, né, sobre questões sociais, só que a partir dessas referências, né? Então, tem referência na blusa que o protagonista está usando, tem referência no quadro que está na parede, tem referência no LP que eles pegam, né? Tem referências da arquitetura, dos lugares onde o filme acontece. E essas referências são todas referências dali de onde eu vim, de onde eu nasci, do momento que eu nasci. Então, para mim, o Agente Secreto, ele foi um filminho, vamos dizer assim. Que bonito! Eu fui até anotando, no meio do filme, eu pegava o celular, a Érica Monteiro, que estava comigo assistindo o filme, eu pegava o celular e ia anotando as expressões. Porque, como eu estou longe de Recife há muitos anos, né, até as expressões ali eram as expressões que me remetiam às situações da minha vida. Então, uma obra de arte também pode ser um lugar assim, de pertencimento, né, de reencontro com as suas referências, com tudo. Muito bem.
Eu vou ter que assistir esse filme, não assisti O ainda. Agente Secreto? É. Por favor, né, Giovana? Você vai ter que assistir esse filme. É o filme mais falado. E Eu não vou pode assistir. dormir. Não vou. Tem 3 horas, eu acho que você vai dormir. Não, tem que ser de dia, tem que ser de dia. Olha, se você quiser, a gente pode fazer uma sessão comentada. Eu tenho uma amiga em Belo Horizonte, a Carol, que ela falou que vai querer uma sessão comentada. Que é assim, de eu poder trazer as referências, né, que eu vi e tal. Se você eu vou quiser, eu vou querer. te faço uma sessão comentada também. Mas eu falei da Érica e lembrei desse livro, né? Que é interessante que no psicodrama, né, tem várias pessoas que fazem aproximações, né, do psicodrama com formas de arte, né, de expressão. Eu trabalho muito com teatro, com dança, com movimento. Tem a Débora, que a gente já trouxe aqui, né, que trabalha com cantodrama. E esse livro, não sei se você já conheceu esse livro. Não, ainda não. Esse livro, eu lembrei porque a Érica faz parte desse livro, que é da experiência de um grupo de estudo que faz aproximações do psicodrama com páginas literárias, como eles chamam, né? Com literatura. Então, eles são um espaço de pesquisa, de supervisão e de escrita também, né? Onde eles vão aproximando, cada psicodramatista lá vai aproximando de coisas da literatura. Muito interessante. Muito bom. Traz para o cotidiano, então. Sim, porque é isso que a gente está falando, né? Sim. A literatura, o cinema, né? Eles trazem cenas cotidianas, assim como a gente trabalha aqui dentro do psicodrama também, né, Giovana? Então, eles especificamente fazem essa correlação e essa conversa entre uma coisa e outra, né? No psicodrama a gente trabalha muito com personagem, né? Sim. Até pela raiz ali, né, do psicodrama, do locus nascendi ali, do teatro, enfim, do quanto que a gente tem ali essa ideia de ser protagonista da nossa história, de poder construir a nossa história. E a partir dessa construção do nosso personagem, do nosso eu, a gente vai pelas relações, né, pelos vínculos que a gente tem e o quanto que a matriz de identidade que colabora com isso, né, para quem. O elemento personagem permite também a gente trabalhar com a ideia do como ser, né, que é uma ideia que a gente trabalha muito também no psicodrama e que eu acho que esses personagens também dos livros, dos filmes, eles permitem um pouco a gente se colocar nesse lugar do como ser. Né? Que é um lugar, gente, de se experimentar em outros personagens, em outros papéis, para a gente ir trabalhando uma cena, né? Ou uma cena que já aconteceu na nossa vida e a gente quer rematrizar essa cena, ou uma cena que vai acontecer ainda, né, Giovana? Sim. Treino de papéis, enfim. Inclusive, nas empresas que eu trabalho, eu uso muito, assim, algum personagem para lidar, ou eu pego até pedaços de livros, assim, trechos, para poder trabalhar esse como se, para trabalhar a empatia com a liderança, a forma de falar, a comunicação. Então, essa articulação é até interessante, que no começo as pessoas têm um estranhamento. Nossa, que estranho isso, como que eu vou interpretar aqui, como que eu vou fazer isso em grupo, né, com todo mundo aqui. E é até uma forma de trabalhar a espontaneidade mesmo. Não, vamos criar, vamos pensar em possibilidades, vamos abrir um pouquinho essa mente, né? E a literatura possibilita. Então eu uso muito assim esses trechos para trabalhar esse desenvolvimento pessoal mesmo. E uma das coisas que eu mais indico a leitura, a literatura em específico, é para desenvolvimento de empatia. Porque assim você vai conseguindo ali ter essa sensibilidade, porque a escrita, assim, por exemplo, você falou da Aline Bay. Um dos meus livros preferidos é o livro O Peso do Pássaro Morto, dela. Que é um livro, assim, visceral, difícil, mas é um livro que é real, sabe? Você tá ali e ela vai descrevendo os detalhes e ela tem essa escrita com muitos diálogos, espaçamentos e as expressões, por exemplo, sabe? E ela traz ali e você entra ali. Então você consegue tanto gerar uma identificação quanto gerar essa empatia. Poxa, imagina sentir assim. Então é uma indicação mesmo, principalmente para adolescentes também. É uma forma de poder se colocar no lugar do outro, fortalecer ali a terceira fase da matriz de identidade. Eu acho que um grande desafio que a gente tem hoje, atualmente, como sociedade, é conseguir fazer esses adolescentes lerem, né, Giovana?
Se alguém tiver alguma dica, eu tô querendo, hein, gente. Lá em casa eu já tentei várias estratégias, assim, livros diferentes, Uhum. ler junto, sabe? E eu leio, né? Eu leio bastante, Sim. ele vê e tal. Então, assim, eu vejo como um desafio, sabe? Uma das coisas que eu recomendo é, por exemplo, você gostou de um capítulo específico de um livro, porque às vezes um livro inteiro é um desafio muito grande para o adolescente falar, nossa, tudo isso, e querendo ou não, eles têm um acesso à informação muito rapidamente. Então, se eu quero saber o que foi nesse livro aí, eu jogo ali um Google, coloco no chat GPT, ele me dá um resumo e pronto. Mas uma estratégia é você pegar um capítulo específico que você gostou e aí já usa o psicodrama para interpretar ali, olha, o que aconteceu, vamos pensar como que seria, porque traz uma discussão e vai aos poucos, tá? Não tô falando que vai acontecer, mas vai gerando um interesse porque é mais vivencial ali, mostra o quanto que pode transportar. E a leitura não é só uma simples leitura obrigatória. E o difícil é porque as escolas acabam trazendo, né, esse lugar de que precisa ler, esse lugar mais enrijecido, de desenvolvimento intelectual mesmo, mas não, pode ser para um meio mais criativo. E ainda tem essa visão, ai, a leitura é para nerd, ai, a leitura é para quem quer ser intelectual. E na verdade não, é para você se desenvolver como um ser humano, um indivíduo criativo mesmo, né? E a leitura é aquela oportunidade de você sair do lugar sem sair do lugar, né? Então eu fico buscando esse momento em que ele vai despertar para esta possibilidade de experimentar outras vivências, sensações, sem que necessariamente ele esteja de fato saindo do quarto dele, ou da casa, do que seja, né? Porque o livro faz isso, ele leva a gente para outros universos, né? Para outras experiências, né? A gente está focando aqui na leitura porque é o nosso hábito, né? Mas toda forma de arte é bem-vinda. Então, se tem algum evento cultural na sua cidade, algum grupo, dança, Teatro. Nossa, sabe uma coisa que eu adorei ir aqui é num concerto. É a coisa mais gostosa do mundo. Você se arrepia, você sente ali, né? Eu gosto muito de música. Só que eu nunca havia vivenciado, assim. E foi a melhor coisa, sabe? Aqueles arrepios, eu falei, gente, mas de onde tá vindo? O que tá acontecendo, né? Eu escuto isso todo dia na minha casa, mas estando ali é diferente. Fui num teatro de bonecos, levar meus sobrinhos e achei o máximo, sabe? De poder resgatar mesmo. Porque o teatro, ele traz a possibilidade de você ver aquela cena ali e ao mesmo tempo você tá vendo os atores, né? A coisa tá ali, é diferente, é mais viva ali, né, do que o cinema, porque tá ali, né, você tá acontecendo, então também traz um tipo de sensação diferente, né? Você dorme no teatro? Não. No teatro não, tá vendo? Acho que é por isso. Talvez seja por isso, né? Porque o teatro ele traz outra tônica, mas também são e muitos, né? E os teatros eles partem de uma escrita, né? Sim. Seja uma escrita que é especificamente escrita para o teatro, seja uma escrita que é adaptada, né? Alguns textos eles são adaptados de literatura e vão para o teatro. Então, inclusive eu vi que São Paulo está tendo teatro do livro do Avesso da Pele. Nossa, fiquei louca para ver. Eu falei desse livro do Avesso da Pele, né? Para a Adriane veio aqui. E fiquei curiosa de ver como é que eles adaptaram o texto do livro para o teatro ali, para aquele espaço, assim, né? Você falando, eu fui em um teatro, final do ano passado, no meio do ano passado, em São Paulo, e São Paulo é da cultura, né, não dá para negar ali tudo. E foi um teatro tão vivencial que, tinha interação, não sei como que fala isso quando tem interação do público, e eu fui isso. Aí eu fui, participei e tudo, e era das matrizes africanas, aí foi muito legal porque você entra mesmo na história, e o mais legal, como eu nunca tinha visto, eles fizeram o peixe ali na hora, na brasa e depois serviu para todo mundo. Olha, e assim, arrepiei aqui. Você tá ali dentro, você tá vivendo. E quantas sensações você acessa ali. Então, é se abrir, né, para essas possibilidades. Gente, a arte também é uma forma de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eu acho que é disso que a gente está falando, né, Josana? E, e isso começa muito com o psicodrama, e a gente viveu muito isso nas nossas férias, né?
esse contato, né, com a literatura, com o bordão, essa coisa da série, e a gente quis trazer isso para vocês. Muito bom, gostei. E foi ótima essa conversa, viu? Aí eu quero emprestar para outro livro da Aline Bay. Ah, Depois, eu trouxe. na hora que Uhum. chegar na fila, porque tem uns ali na fila, né? Ah, Eu ainda você tô vai lendo. gostar. E, gente, mas a gente tem que contar isso. Ai, é verdade! Olha que coincidência! Sincronicidade, gente. A Giovana posta. Fala o que você postou. Eu postei leitura, né, da viagem, voltando de viagem, lendo. Isso, e ela tava lendo Cabeça de Santo. Quando eu olhei assim, eu digo, eu não acredito. Aí eu mandei mensagem para ela na hora, Giovana, você não vai acreditar. Olha o livro que eu tô lendo. E aí eu fotografei o livro. Porque foi justamente. E foi na mesma linha, assim, né, de voltando Sim. de férias. Ai, foi muito Eu, bom. na verdade, estou lendo porque meus primos, né, lá em Recife, eles falaram muito bem desse livro, conhecem, né, a autora e tal, por ser lá de Pernambuco. Eu não tinha tido acesso ainda, e aí eu acabei trazendo emprestado lá de Recife, Ai, diretamente que da legal. terrinha. Muito bom, muito bom. Ai, é um livro muito bom, gente, vale a pena. A gente vai deixar aqui na descrição todos os livros que a gente indicou. E vou deixar outras indicações também, né, pra Isso. fortalecer Cada uma aí. de nós pode trazer a nossa fila de livros, por exemplo. Legal. Eu tenho alguns ali esperando, Eu também. mas vamos chegar lá. É isso, gente. Esse foi o 33º episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida. E se você acha que fez sentido para você ou pode fazer para alguém, compartilhe. Inscreva-se no canal, pois todas as quartas-feiras teremos novos episódios. Tchau, tchau! Até mais!